Hoje eu tive um projeto reprovado e eu vou contar tudo para vocês como que funciona essa parte de análise da Copel, pelo menos a experiência prática, não necessariamente o que eles contam, contar um pouco sobre essa reprova, o que foi reprovado, para quem sabe ajudar vocês, e quero transformar isso em uma série aí de todas, ou boa parte das reprovas que eu tiver, que não são poucas, eu vou postar aqui, até para ter como se fosse um arquivo meu, para que se daqui a 2 meses a Copel cobrar outra coisa, diferente do que ela me pediu hoje, e que isso vai acontecer, baseado no que eu já vi. Eu tenho uma prova, teoricamente, não adianta de nada, mas pelo menos vocês vão ver essas mudanças ao longo do tempo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, comentem aqui embaixo. Como sempre, se quiserem algum tipo de assessoria, eu também trabalho dessa forma. Vocês podem mandar um e-mail no isaias@ivm.eng.br que eu posso ajudar vocês a fazer um projeto elétrico de post-transformação, cabine, edifício de uso coletivo, padrão, o que você quiser, beleza? Então vamos para esse laudo aí de reprova. Esse projeto aqui é de um parceiro meu, então eu apenas dei a parte da assessoria e depois eu corrigi esse projeto antes de ser enviado para a Copel. Eu defini o que deveria ser feito, era um edifício de uso coletivo, e ele encaminhou. Teve uns itens reprovados, foram itens que passaram despercebidos até por mim, e são coisas que a Copel não reprovou nada demais, mas eu quero discutir isso aqui, falar para vocês por que foi reprovado e o que eu vou fazer para acertar isso. Eu não vou mostrar plantas, porque não é o objetivo desse vídeo falar especificamente e mostrar projetos. Eu acredito que isso é muito mais pessoal meu ou do meu cliente, então não é o tipo de informação que eu divulgo, mas eu vou falar sobre os pontos do porquê que foi reprovado e o que eu faria. Primeira coisa, a Copel ela tem 30 dias para aprovar ou reprovar o teu projeto. Ela fala que vai de 0 a 30 dias ela faz essa análise. Via de regra, ela não te responde em menos de 30 dias. Geralmente dá no dia 28, 29, é quando eles te respondem. Ah, mas eles pediram só para alterar um e-mail e para apresentar de volta eles vão aprovar rápido. Eles não vão. Eles vão demorar de 20 a 30 dias para aprovar teu projeto, independente do que eles pedirem na segunda, na terceira revisão. Outro mito também é que a Copel, se ela corrigiu uma vez, ela não vai olhar novos itens, ela vai só corrigir aquilo e vai aprovar. Isso não funciona. O analista ele tem a liberdade de continuar reavaliando o teu projeto infinitamente. Ou seja, se você é reprovado na primeira vez, na segunda ele com certeza vai olhar outras coisas e vai reprovar outras coisas. Isso é natural. Acostume-se com isso, porque a realidade não adianta você brigar ou espernear porque ele não cobrou na primeira análise. Azar o teu. Ele vai pegar e vai olhar outras coisas, é padrão já, e ele vai tocar para frente. Lembrando também que eu já tive situações em que o analista acabou, deu para perceber que ele talvez não tivesse com muito tempo, ele olhou um pedaço do projeto e depois olhou o resto. Eu tô falando um achismo meu, porque foi o que aconteceu, pareceu isso daí, eu não posso obviamente provar nada, mas eu já vi isso acontecer, até porque eu sei que o pessoal lá está sobrecarregado de projetos. Eu sou de Ponta Grossa, quem analisa não é mais Ponta Grossa, é Curitiba. Esse cliente aqui também é de Ponta Grossa. Então, a gente acaba sendo quase que deixado de lado. Não sei como é que é a relação em Curitiba, mas a questão é, não vai aprovar de primeira, ou se for aprovar, vai ser uma exceção, geralmente. De segunda talvez aprove, mas fique acostumado com isso, porque a vida é a realidade, não é porque foi reprovado de primeira que o projeto é ruim ou bom, muito pelo contrário, isso, eu não vejo isso como um parâmetro. Então só quero deixar isso claro para vocês. Vocês podem tirar dúvidas sobre o projeto, tanto lá no 0800 da Copel, eu vou deixar o número aqui para vocês poderem ligar para eles, ou via e-mail. Geralmente eles não respondem via e-mail, ou eles respondem, deve seguir a norma tal. Geralmente se você pergunta alguma coisa, é porque é uma coisa mais específica, assim como eu já faço pergunta. Eu cansei de mandar e-mail para a Copel, eu não mando mais, porque eles sempre respondem padrão falando que siga a norma tal. Mas não tem na norma, azar, siga a norma tal. É essa a resposta padrão deles, então eu não vejo muito sentido de mandar e-mail mais, mas a ligação funciona muito bem. Hoje, na data de hoje, pelo menos aí em novembro de 2023, a Copel, ela não aceita mais a tua ligação direta, você precisa mandar na área de serviços, marcar um horário para eles te ligarem, ou para você ligar para eles, eu não lembro agora. Mas é dessa forma que é feito, você não consegue mais simplesmente ligar lá, porque até então eles tinham limitado. Segunda e quinta-feira, se eu não me engano, você ligava lá e tirava as dúvidas. Eu acho que deu uma sobrecarregada neles, eles precisaram mudar para hora marcada. Eu sempre fui bem atendido, não posso negar, então eu acho que
funciona bem. Eu gostaria de estar mais livre, de ter todos os dias da semana para perguntar, mas eles estão cada dia com menos pessoal, então isso não vai acontecer. Mas dá para o gasto. Visita a Copel para você discutir algum projeto, muito difícil, a não ser que você tenha algum conhecido lá muito antigo dentro da Copel, ou um analista muito antigo, mas é muito raro você conseguir uma visita hoje na Copel para discutir alguma coisa. Isso já muda um pouco se você for na região, às vezes precisa resolver alguma coisa específica da região, às vezes você consegue. Por exemplo, eu aqui na Copel de Ponta Grossa, ou você ir na agência de Castro resolver algum problema, às vezes você consegue alguma coisa melhor. Mas via de regra, eles não gostam muito de aceitar que você vá lá na Copel de Curitiba para discutir, via e-mail ou via telefone, que fique claro isso. Quanto a uma conversa que eu já tive com outros projetistas e engenheiros, né, que muitos engenheiros, eles sentem uma certa má fé da Copel quanto à correção de projetos. Eu não acho que seja má fé, eu acho que eles estão sobrecarregados de projetos e eles corrigem de uma forma bem justa, na minha opinião. Às vezes a gente fica indignado com algumas coisas, mas eu diria que é humano isso e eu não vejo eles como querendo prejudicar de alguma forma a gente. Eu acredito que, inclusive, eles fazem várias ações de mudança de projeto, de padronização de projeto que nos ajudam a reduzir as reprovas. Eles têm reuniões com projetistas que eles marcam aí, todo ano tem, em todas as regiões do Paraná, para também discutir sobre as principais mudanças e tirar dúvidas dos projetistas. Então, eu acredito que eles estão, dentro da medida do possível, fazendo o melhor para tentar ajudar. Infelizmente, eu ainda acho que não é o melhor, não é o suficiente, mas eu sei que quem está lá é funcionário público, que fica limitado também, então eu não os culpo, eu apenas me adapto. Então, o que eu quero deixar claro, até antes de discutir sobre esse laudo em si, né, é que quando a gente está falando de um órgão público, infelizmente, tanto a gente quanto o próprio funcionário, ele está limitado. Eu já vi cada coisa de próprio funcionário, assim, entre funcionários em setores diferentes, em departamentos diferentes, tem dificuldades para acertar algum problema, que às vezes ajudaria eles mesmos e não é por culpa deles. A própria burocracia dentro da Copel complica. Eu acho que eles são humanos, a ideia minha nesse vídeo aqui é tentar reduzir a chance de reprova tu e discutir também, falar um pouco sobre as minhas reprovas, porque, como eu disse para vocês, é natural isso, e isso vai acontecer várias vezes aí na minha vida, acontece quase que diariamente, então não tem muito o que fazer. Espero que vocês gostem aí dessa análise em geral, né? Então eu vou tampar aqui a parte das informações do projeto e do projetista. Vou deixar apenas a respeito para vocês verem como que é uma carta de reprova. São 2 páginas aqui, eles colocaram a primeira página com a data, então a 13 de novembro, hoje, eu estou fazendo esse vídeo hoje, 13 de novembro de 2023, tem um responsável técnico ali, os dados dele, normal, protocolo de redes e de análise, isso é gerado quando você apresenta o projeto, e daí ele fala que o projeto não foi aprovado devido às pendências abaixo. Então eu vou para outra página e ele está mostrando aqui quais foram essas pendências. Como eu disse, esse aqui era um projeto de um edifício comercial. Se eu não me engano, 4 andares o edifício com 5 ou 6 consumidores. É um projetinho um pouquinho complexo, até por isso que eu estou fazendo essa assessoria para o cliente. Então, tinham algumas medições diferentes, medições de 200, se eu não me engano, tinha seccionadora, tinha QDG, tinha centro de medição, misturava com padrão antigo, tinha várias coisinhas ali, vários enroscos, e ele reprovou esses itens aqui. Então, barramento, ele fala aqui sempre onde que ele está reprovando. E se você for no PIL, ele vai mostrar lá na planta que você upou, reprovado, e vai indicar nas observações o que está reprovado, que é exatamente isso daqui. Então ele falou lá, no caso do diagrama QDG e detalhe. Esse diagrama QDG e detalhe, inclusive, tem um padrão lá para você seguir. Então, o ideal é que você siga mais ou menos o que eles mostram de modelo para reduzir ainda mais a chance de reprova. Até porque se você fizer diferente, eles vão reprovar porque você não fez igual que eles queriam. Então, siga o que eles estão mandando. Ah, mas é feio, é sem cor, não tem detalhe. É o que eu falo do DCA num vídeo anterior. Não se importe com isso para a Copel. Eu faço uma versão de projeto para a Copel e uma versão de projeto para o cliente. Para a Copel se importa em aprovar. Isso que importa para eles. O que eles reprovaram? O barramento no QDG de 1 por 1/4 não suporta 400 amperes. Eu não me atentei na hora que eu olhei isso daqui, eu não cheguei nem a olhar na tabela da NBS 5410 se suporta ou não, ou uma tabela do fabricante. O que importa aqui? Eles têm meio que barramentos padrões e às vezes não bate com o fabricante. Eu já tive casos de tabela de fabricante tá indicando lá, eu não lembro desse especificamente aqui, mas de estar indicando 850 amperes, eu colocar para um juntor de 800 e a Copel reprovar falando que não pode. Eu não sei qual tabela que eles usam de base. Então o que eu faço? Existe uma norma de módulos de medição, tem uma tabelinha lá de barramentos até 440 amperes. Para você não ter erro, use essa tabela aqui que eu estou deixando aqui,
use ela como referência. Então lá tem 440, 300 e pouco, 200 e pouco. Ela é a tua base. Com ela você não tem perigo de errar. Então o que eu falei para o meu cliente fazer nesse caso aqui? Utilize a tabela lá dele que está para 440 amperes. Fechou. Então esse item vai ser corrigido dessa forma. Daí tenho ali diagrama unifilar, seccionadora e detalhe, que é outra planta. Nessa planta tem exatamente o que está dizendo. É o diagrama unifilar, só ali da seccionadora, geralmente é uma caixa SC ou NS, né? Você indica um quadrado, indica o disjuntor com o disjuntor dentro, né? E tem que indicar obrigatoriamente o barramento nesse disjuntor, porque não é direto no cabo, né? Então acima de 200 amperes o cabo tem que dar num barramento. Até porque você não pode colocar os cabos encavalados, né? Mas beleza, então o que reprovou? O mesmo item de cima, ou seja, aqui foi utilizado o mesmo barramento, e claro, né? Esse QDG deveria estar de 400 lá, a seccionadora também reprovou, estava o mesmo barramento, né? Conexão do DPS deve ser após a proteção. Lá nesse projeto específico foi invertido o desenho do QDG, e daí, se eu não me engano, a entrada ficou por cima e a saída por baixo, uma coisa assim. Então, sempre o DPS ele fica após a proteção geral, e daí quando a gente inverteu as ligações, passou batido para mim e a ligação ficou antes do disjuntor geral. Por isso que foi reprovado esse item. E eles não te exigem necessariamente que você ligue em cima ou ligue embaixo do disjuntor, né? Fica atento, é claro, que tem disjuntor que tem polaridade, e daí você tem que ligar na polaridade dele correta, né? Só tomar cuidado com isso. Isso na hora da instalação mesmo. No projeto é difícil eles reprovarem, mas se você comprar um disjuntor e você vê que tem uma indicação de entrada no diagraminha que tem do lado do disjuntor, você é obrigado a alimentar pelo lado que está indicando. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele está indicando a alimentação por baixo e saindo por cima. Se eu não me engano, eu nem abri esse projeto aqui para ver. Caso isso não vai ser reprovado dessa forma. Porém, quando você for instalar o disjuntor, você tem que tomar cuidado com isso. Se tiver diferente, você vai ter que inverter o cabo e ligar por cima. Um adendo aqui, eles não vão reprovar isso. Eu não lembro, inclusive, se é isso que está aqui, mas só para vocês ficarem atentos com isso. Daí eu tenho DPS com proteção de 63 amperes, é o classe 1. O que acontece? É obrigatória a utilização de DPS aí para os padrões acima de 200 amperes que vão para a Copel. Tem duas categorias de DPS, a classe 1 e a classe 2. Classe 1, 63 amperes, cabo de 16 milímetros, tem um disjuntor de proteção, cabo de 16 milímetros, DPS nas 3 fases e no neutro, uma caixa AN, ou uma caixa, não precisa ser obrigatoriamente AN, mas uma caixa AN ou uma caixa de acrílico para proteger esse DPS. É o padrão, e no caso, tem que escrever que ele é classe 1. No caso do classe 2, é disjuntor de 32, se eu não me engano, cabo 4 milímetros e é o mesmo esquema de ligação. E classe 2 no caso. O que muda? O classe 2 é quando não tem para-raio. Classe 1 é quando tem para-raio. Nesse edifício tem para-raio, ou seja, classe 1. Provavelmente no desenho, o projetista colocou ali embaixo classe 2, escreveu classe 2. Ele vai mudar essa escrita para classe 1. Só isso que foi essa reprova ali. E faltou o detalhe da caixa do DPS. Na hora dele colocar o detalhe, ele acabou esquecendo exatamente isso. Na parte do projeto para o cliente foi, mas na Copel acabou não sendo inserido. Então, nessa mesma folha de diagrama unifilar barra detalhe, além do diagrama unifilar da seccionadora, tem que colocar o diagrama do caso do DPS, então na mesma folha. Então isso faltou, por isso que foi reprovado, foi só colocado e vai ser mandado de volta. Você também pode colocar outros detalhes aqui. Tá lá o DPS e tem uma bomba de incêndio saindo da seccionadora também. Não tem problema. Você pode colocar esses 3 detalhes juntos. A Copel não vai reprovar por isso. Mas como eu disse, se a Copel não exige, eu quero colocar DPS, por exemplo, até 200 amperes no padrão. Você me recomenda? Perguntando para mim, né? Eu não recomendo, porque você vai estar sujeito à análise da Copel. O que você puder evitar de não colocar informação que você não precise para a Copel, não que você não precise instalar. É interessante você instalar, e eu acho que tem que ter em DPS em qualquer instalação. Mas evite colocar informação que a Copel não pede, porque você vai ter uma reprova besta por uma coisa que nem precisaria estar ali. Então só tomem cuidado com isso. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado alguma dúvida a respeito disso aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa carta aqui, de algum item aqui, me manda mensagem ali, eu tento responder todo mundo. Como eu disse, se você quer uma assessoria, precisa de uma ajuda em algum projeto, alguma coisa, entre em contato comigo no isaias@ivm.eng.br, que a gente conversa aí mais direcionado sobre o que você precisa para eu te ajudar. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.